Então, voltando aqui. Foi tão impactante esse encontro que Paulo teve com Jesus, que não só teve um reflexo na vida dele, na vida das pessoas que cruzaram, nos discípulos, nas pessoas que os discípulos alcançaram e até hoje nas nossas vidas, né? E o tema da mensagem de hoje é o caminho de Damasco. O texto está em Atos 9, a gente vai ler do 1 ao 9, mas tem alguns versículos que eu vou acrescentar para vocês depois, tá? Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens quanto mulheres, os levasse presos para Jerusalém. E no caminho aconteceu que, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E guiando-o pela mão, levaram-no até Damasco. Durante 3 dias ele esteve sem ver, e não comeu, nem bebeu. Quantos aqui já tinham lido esse texto, conhecem essa história? Não precisa ter vergonha não. Eu gostei, todo mundo conhece o texto. Se a gente voltar nesse texto aqui, eu queria voltar um pouquinho na história. No primeiro momento onde o nome de Paulo é citado na Bíblia. Vocês lembram onde é que é? Alguém arrisca aí? Aproveitar que já caiu a internet, está falando até que vocês podem participar hoje. Alguém arrisca dizer onde Paulo aparece pela primeira vez na Bíblia? Oi? Estevão. A primeira vez que o nome de Saulo é citado na Bíblia, ou o personagem de Paulo aparece na Bíblia, é durante a execução de Estevão. Se vocês não lembram que Estevão tem uma ministração no YouTube que eu fiz há algum tempo, Estevão, o primeiro mártir, ele foi o primeiro discípulo que morreu por causa de Jesus. Mas no capítulo 7 de Atos, versículo 58, a Bíblia narra que durante a execução de Estevão, Paulo estava presente ali. E tem algumas características que a gente vai falar a seguir. Mas Estevão havia sido preso e ele estava diante do Sinédrio. Eu imagino que naquele momento Estevão estava sofrendo uma pressão para que ele negasse a Jesus, para que ele mudasse o discurso. E Estevão faz um discurso tremendo contra a religiosidade daquelas pessoas que tinham prendido ele. E ele confronta duramente aqueles líderes religiosos daquele tempo. E ele compara aqueles líderes aos antepassados que tinham pecado, e aquilo enfurece aqueles líderes que arrastam Estevão para fora e levam Estevão para a execução. A ironia desse texto é que a atitude daqueles líderes revela exatamente a acusação e o confronto que Estevão estava fazendo contra eles. E aí o texto diz no final, dos 58, né, ele fala assim: arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. E aí o finalzinho do 58 diz: as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Essa é a primeira vez que Paulo aparece. Existem muitas interpretações para esse texto que fala que as testemunhas deixaram as suas vestes, né, os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Uma das interpretações é que Saulo era o responsável por aquela execução. Então as testemunhas estavam indo lá e deixando o comprovante, como se fosse a assinatura delas, de que elas estavam atestando que aquilo era uma execução válida para Saulo. Outras pessoas entendem que ele não era o responsável, mas simplesmente estava participando daquilo. Mas o fato é que, independente se ele era o responsável ou não por aquela execução, quando a gente olha no capítulo 8, versículo 1, existe um fato inegável sobre a participação de Paulo nessa execução. De que ele não só estava presente naquele momento,
Mas ele concordava com aquela execução. E a partir daquela execução, inicia-se uma perseguição a todos os cristãos e a igreja que existia naquele tempo. Os cristãos são dispersos por várias cidades, só permanecendo lá os discípulos. Só que nesse texto de Atos 8, o nosso futuro apóstolo Paulo começa a se destacar em meio aos perseguidores de Cristo. E o texto deixa muito claro qual era o papel de Saulo, como era a postura dele. E eu vou ler aqui para vocês. E Saulo estava ali consentindo com a morte dele, de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Mas Saulo devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Você consegue imaginar um Saulo obstinado por perseguir, prender cristãos? E a Bíblia fala, homens e mulheres. Passasse um cristão na frente dele, ele ouvisse que alguém falou de Jesus, ele ia perseguir essa pessoa até que ela estivesse presa, independente se ela resistisse ou não. E é exatamente dessa forma que Atos 8 descreve Saulo, que a gente começa o texto que a gente leu. Saulo respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, foi pedir as cartas para que ele pudesse perseguir os cristãos. Paulo tinha ali a sua missão e ele não ia desistir, e ele não ia deixar que nada impedisse que aquela missão acontecesse. E ele ia usar todos os recursos daquilo que ele tivesse para que essa missão fosse concluída. Na cabeça dele, na perspectiva dele, ele estava fazendo a coisa certa. Ele estava fazendo aquilo que ele tinha aprendido a fazer, ele estava executando algo que ele havia sido instruído a fazer. Com zelo, com qualidade, com dedicação, com todas as forças, ele estava fazendo aquilo que ele acreditava ser a coisa certa. E ele não tinha ideia do que viria a seguir. E quando ele estava ali pronto para executar mais uma missão e voltar com ela bem sucedida para casa, Jesus cruza o caminho dele. E aí é onde nós vamos aprofundar o que aconteceu na vida de Paulo depois desse encontro com Jesus. E o primeiro ponto que eu queria aprofundar com vocês, eu chamei esse ponto de o contexto certo com a função errada. Talvez pareça um pouco contra-intuitivo, que não tinha nada de certo nessa missão de Paulo. Vocês vão entender que o contexto que ele estava inserido era o correto, mas o que ele estava fazendo nesse contexto é que estava errado. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens quanto mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Paulo era um cara extremamente zeloso, metódico, cuidadoso naquilo que ele fazia. E a missão da vida dele agora era perseguir cristãos. É como se tivesse ali, na vida de Paulo, um especialista nesse assunto. Sabe quando existe alguém doente, e é uma doença talvez específica, um pouco rara, e a pessoa já foi em vários médicos, os médicos não conseguem identificar o que é, e fala assim, não, mas tem um especialista aqui que é o melhor médico do Brasil nesse assunto, é o melhor médico do Brasil nessa enfermidade. E normalmente essa pessoa que não tem mais onde recorrer, ele vai até esse melhor médico. Porque a pessoa se tornou uma referência, ela tem experiência naquilo, ela tem muitos casos bem-sucedidos de tratamento em relação àquilo. E eu consigo olhar para a Bíblia e entender que Paulo era esse especialista. Só que não em curar uma doença, mas em perseguir e prender cristãos. Eu imagino que Paulo, até esse momento, ele ia conquistando cada vez mais estatísticas de sucesso de alcançar e prender cristãos. A ponto dele chegar em qualquer lugar, olha, eu preciso de cartas para prender cristãos. Olha, Paulo, está aqui, Paulo. A sua carta está aqui. Pode seguir o seu caminho que nem com você eu quero encrenca. A gente vai ver isso mais para frente quando Paulo se encontra com Ananias. O medo que Ananias tinha do histórico de Paulo em relação a isso.
E naquele momento Paulo provavelmente era o especialista nesse assunto. E eu imagino que, pelo que a gente conhece de Paulo, do histórico dele, como ele era um cara estudioso, como era um cara que se dedicava e preparava, Paulo provavelmente tinha estudado tudo o que ele podia sobre os cristãos. Tinha estudado tudo o que podia sobre Jesus. Tinha estudado tudo o que podia sobre essa nova religião que estava nascendo aos olhos dele. E aí é onde entra o meu ponto de vista sobre isso. Porque ele começou a se inserir aonde? Exatamente no contexto onde nós estamos. Ele começou a se aprofundar no contexto onde os cristãos viviam. O que eles falavam, onde que eles frequentavam, quais as experiências que eles tinham. A diferença é que, quando Paulo olhava para isso, aquilo que os cristãos viviam era muito contrastante com aquilo que ele conhecia. Naquela época não era comum uma pessoa ser curada porque alguém impôs as mãos sobre ela. E aqueles relatos de milagre eram coisas impossíveis para os judeus. Mas o contexto de Paulo estava certo porque a missão dele estava relacionada aos cristãos e aquilo que Jesus ensinou. Paulo ficou tão obcecado por Jesus que ele tinha que cada vez mais entender o que aquelas pessoas pensavam. E sem perceber, Jesus já havia tomado conta da vida dele e virado a maior prioridade que ele tinha. Ainda era uma prioridade de perseguir e matar os cristãos. Mas tudo que a gente vê na Bíblia sobre Paulo era sobre Jesus. Paulo se tornou um opositor de Jesus. Mas a gente não vê nenhum detalhe da vida de Paulo falando que Paulo fazia outra coisa a não ser perseguir Jesus. A diferença é que ele não tinha entendido ainda qual era a função dele nessa missão com Jesus. Tudo aquilo que ele tinha aprendido, todas as crenças que ele tinha, toda a formação teológica que ele tinha, não tinha espaço para caber um Jesus que fazia milagres, que ensinava o amor, que confrontava a religiosidade, que curava as pessoas no sábado. Não tinha espaço para isso. Não fazia o menor sentido comparado com os ensinamentos que ele tinha. E muitas vezes eram ofensivos. Quando Jesus curou no sábado, os fariseus ficaram irados com ele. Mas a pergunta que eu faço para vocês é o quanto isso é diferente dos dias de hoje. Você já teve a oportunidade de conversar com alguém que vive uma vida totalmente contrária à vontade de Deus? Pessoas onde Jesus, a existência de Jesus, aquilo que ele ensina confronta tudo aquilo que elas vivem, que elas fazem. Qual foi a reação das pessoas em relação a Jesus? Ou qual foi a reação dessas pessoas em relação a vocês que falaram sobre Jesus? Muitas vezes a reação dessas pessoas é de se defender atacando, porque elas não sabem como lidar. Elas acham que Jesus está tentando feri-las por confrontar aquilo que elas vivem, quando na verdade é exatamente o oposto, mas uma reação de defesa surge normalmente. Eu me lembro de um dia que a gente estava num estudo bíblico e tinha uma moça que ela tinha sido tão ferida pela igreja que ela deixou de frequentar a igreja. Era uma pessoa que era cristã, que frequentava a igreja, e ela foi ferida pela igreja. E a partir dali é como se ela tivesse se tornado inimiga da igreja. Todas as coisas que ela tinha aprendido, ela começou a virar contrária daquilo. E ela começou a buscar no mundo tudo aquilo que era contra a igreja e começou a defender as coisas que eram contra a igreja que tinha ferido ela. Então, você conversava com ela e ela era sempre na defensiva, sempre partia para o ataque. E ela começou a buscar outras coisas fora. E quantas pessoas não existem assim? A gente tem os famosos desigrejados, são pessoas que se feriram, se frustraram na igreja e se isolaram, criando pontos desconectados do corpo. Mas eu não sei como era com vocês antes de se encontrarem com Jesus, mas eu acho que eu já fui assim. Eu nunca matei nenhum cristão, mas a palavra crente e evangélico para mim era um xingamento.
Eu falo para as pessoas que eu não matei ninguém, mas eu lembro que tinha um rapaz que trabalhava comigo que, sei lá se ele tinha lido na Bíblia, aprendido, ele tinha que orar 3 vezes por dia. E aí tinha um horário, no horário de expediente, que ele se trancava numa sala e ele separava esse tempo para orar. O que eu fazia? Eu ia lá falar pro chefe, ó, o cara não está trabalhando não. Vê se é hora de ficar orando no meio do expediente. Isso aqui virou igreja agora. Eu ia lá e dedurava o cara. Todo dia o cara orava. Mesmo eu dedurando, ele não parava de orar, mas eu dedurava todo dia. É uma certa perseguição. Hoje eu falo, que benção que o cara estava orando, né? Ora por mim também, irmão, vai lá e ora por mim. Mas naquela época aquilo me incomodava. Era fora da minha realidade, era fora daquilo que eu acreditava. Então se eu via alguém orando no horário de trabalho, eu ia lá e dedurava o cara. Não estou recomendando que vocês orem no horário de trabalho, porque também não é certo. O patrão está pagando para você trabalhar, você deveria trabalhar. Mas também você não precisa perseguir as pessoas como eu perseguia. Mas a verdade é que a maioria das pessoas que não tiveram encontro com Jesus, talvez não saibam que o contexto em que elas vivem está alinhado com aquilo que Deus vai fazer na vida delas a seguir. Talvez elas estejam no lugar certo, na hora certa, mas a função que elas estão exercendo ali é errada. Talvez eu estivesse naquele lugar com aquele jovem que orava, para me juntar e ele falou assim, vamos orar junto. E talvez se a gente tivesse orado junto, tivesse acontecido coisas tremendas, mas a minha função naquele lugar era errada. Minha função não era de perseguir ele. Hoje eu entendo, naquela época eu não tinha esse conhecimento. Mas talvez eu devia estar orando com ele, e não perseguindo e dedurando ele. Mas uma das coisas que eu aprendo com essa primeira parte é que a maioria de nós vive um dia após o outro. E a gente acredita que a gente está fazendo a coisa certa. A não ser que você esteja numa depressão muito profunda e você acorda todo dia e fala assim, eu não sirvo para nada, eu só faço coisa errada. E tudo que eu estou fazendo, que eu vou fazer errado. Se você tiver um pensamento muito negativo, talvez você não pense assim. Mas a maioria de nós tem uma visão extremamente positiva sobre aquilo que a gente faz. Aliás, se a gente achasse que a gente está fazendo uma coisa errada, a gente simplesmente não fazia. A gente faz porque acha que é certo. Então a gente acorda, todas as coisas que a gente faz, a gente acredita que é certo. E existem pessoas que estão dentro da igreja, cristãos há anos, e acham que estão fazendo a coisa certa. Mas também existe uma grande possibilidade de você estar no contexto certo, achando que está fazendo a coisa certa, mas executando a função errada. Talvez você não esteja perseguindo cristãos. Talvez tudo que você esteja fazendo seja lícito e correto aos olhos humanos. Talvez as pessoas ao seu redor falem, uau, olha só o que você está fazendo. Mas talvez a função que você está executando não está alinhada com a vontade de Jesus para a sua vida. Quando eu estava pensando sobre isso, eu imaginei a quantidade de pessoas que nós temos na igreja hoje. Hoje a única missão delas é vir para o culto no domingo. E eu não estou falando só da nossa igreja. Pensa todas as igrejas que você pode imaginar no Brasil e no mundo. Quantas pessoas cuja única missão delas é vir para o culto no domingo. E às vezes as pessoas nem vindo para o culto no domingo fazem direito. Porque elas vêm, mas a cabeça está lá longe, elas estão cansadas porque não dormiram, não prestam atenção, não participam. E o culto deveria ser um momento onde a gente entrega o nosso melhor para Deus. A gente faz de forma pública aquilo que a gente já fez a semana inteira. É um complemento da nossa semana, o encerramento da nossa semana, o início da nossa semana, se a gente olhar que domingo é o primeiro dia. Mas ele não deveria ser o ápice da nossa caminhada cristã. Ele deveria ser simplesmente um momento onde nós vamos nos entregar para Deus, entregar o nosso melhor para Deus. Mas a verdade é que a missão do cristão não está relacionada a vir para o culto no domingo. O culto é importante por conta da comunhão, por conta da adoração ao Senhor, para a gente fazer coisas coletivas que a gente faz no individual. Mas Jesus não morreu na cruz para que a gente viesse aqui na igreja todos os domingos. E o que essas pessoas precisam é do que a gente vai falar no próximo ponto. O que Paulo teve. Elas precisam ter um encontro com Jesus que proporcione a elas uma experiência única, que muda, que transforma, que restaura.
O segundo ponto é sobre uma experiência pessoal com Cristo. E a gente vê nos versículos 3 a 6, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora eu queria que você começasse a olhar um pouquinho o personagem de Paulo. Pensa nesse bicho cascudo que perseguia os cristãos, pensa num cara bravo que estava lá concordando com a morte de Estevão. Então assim, a morte não era o problema, não tinha nada que poderia escandalizar Paulo e fazer com que ele parasse nessa missão. Aí eu escrevi aqui na minha anotação assim, imagina Paulo indo para Damasco com sangue no zóio. É sangue no zóio que fala? Escrevi aqui, sangue no zóio. Está indo para Damasco, sangue no zóio, e fala assim, na hora que chegar lá em Damasco, o pau vai comer. Essa era a cabeça de Paulo na hora que ele estava indo. Talvez não tenha ilustração melhor, se você consegue imaginar um cara bruto, indo para cumprir uma missão, e fala, de lá não tem jeito. O pau vai comer e não vai sobrar um cristão naquele lugar que eu vou botar todo mundo na cadeia. Só que quando ele está quase chegando em Damasco, a Bíblia diz que ele está quase chegando em Damasco, ele ouve uma voz no meio do caminho. Talvez para nós que lemos a Bíblia, e já lemos esse texto algumas vezes, a gente passa desapercebido que a gente fala, poxa, que legal, Jesus falou com Paulo. E a gente não consegue notar que isso não era algo normal para aquele contexto, para aquela situação. De todos os planos que Paulo tinha feito, eu duvido que ele tenha pensado que durante o caminho Jesus podia falar com ele. Até porque não era uma coisa normal ou comum Jesus falar com as pessoas naquele momento. Ainda mais com alguém que estava perseguindo a igreja. Então Paulo fez todo o seu plano, lá metódico, toda a execução. Falei assim, eu vou chegar em Damasco, vou pegar a carta, vou na primeira casa, já prendo aqui, já vou, sei lá qual é o plano que ele tinha feito. Mas o plano dele não tinha conversa com Jesus. E aí o que é mais bonito nessa interação de Jesus com ele, é que ele não chamou a atenção de Paulo como ele fez com Moisés. Moisés estava lá pastoreando e de repente subiu uma sarça ardente. E Moisés falou assim, que negócio é esse aí pegando fogo? Era algo visível que chamou a atenção de Moisés. Só que no caso de Paulo, não era algo visível. Jesus falou com ele e ele viu uma luz e ele ouviu Jesus falando. Talvez a luz se assemelhasse à sarça que a gente viu lá com Moisés. Mas o que chamou a atenção de Paulo foi aquilo que foi falado para ele. Eu imagino que se Jesus colocasse uma sarça ardente ali, Paulo, do jeito que ele estava obstinado para chegar em Damasco e prender os cristãos, ele passava reto, nem via. Porque não estava prestando atenção. Pensa num cara ali determinado, hiperfoco total. Que às vezes a gente tem nas nossas vidas. A gente está tão focado num projeto, num trabalho, num problema, e a gente passa reto nas coisas que Jesus deixa para a gente e a gente não vê. Mas a primeira frase que Jesus fala com Paulo, ela é extremamente pessoal. Que Jesus chama Paulo pelo nome. Imagina você estar caminhando, achando que está fazendo a coisa certa, indo cumprir uma missão sua. Talvez você está indo para o trabalho de manhã e de repente você ouve o seu nome 2 vezes. Aí você fala, opa, que negócio é esse? Tem alguém me chamando. Mas você não conhece aquela voz. Você conhece as pessoas que estão ao seu redor, mas você não conhece aquela voz. De todas as pessoas que estavam naquele momento ali, é o nome de Saulo que é chamado. E na mesma frase, Jesus pergunta, por que me persegues? Sabe quando eu oro sempre, e eu orei no começo do culto, para que Deus fale com as pessoas de uma forma individual? Muitas vezes, quando eu oro por isso, é porque eu sei que cada um de vocês muitas vezes tem orações que vocês fazem, que vocês nem compartilham com ninguém. São coisas íntimas, coisas que vocês desejam, coisas que vocês buscam, coisas que muitas vezes para vocês têm uma importância muito grande, mas vocês nem compartilham com as pessoas porque talvez as pessoas não entenderiam. Às vezes tem sonhos no coração que se você compartilhar com alguém, a pessoa não vai nem saber do que você está falando, vai falar que você é maluco. E às vezes eu oro no começo do culto para que Deus use esse tipo de coisa, para que você saiba que Ele está ouvindo as suas orações, para que você saiba que Ele se importa com você de uma forma individual. Que apesar da oração ser para todas as pessoas, existe um Deus que está olhando para cada um de vocês de uma forma individual. E essa perseguição que Paulo tinha em relação aos cristãos
provavelmente era a coisa que mais queimava no coração dele naquele momento. Todas as pessoas que estavam lá queriam perseguir os cristãos, estavam indo para perseguir os cristãos. Alguns ali provavelmente nem tinham isso como uma missão pessoal, mas eram simplesmente pessoas que receberiam dinheiro para executar aquele trabalho. Concordando ou não, elas estavam lá por conta do dinheiro, mas para Paulo não era sobre dinheiro. Isso daí era o que queimava no coração de Paulo, era o que ardia no coração dele, era o desejo que tinha no coração dele. E o que Jesus questiona é exatamente esse desejo no coração dele. A pergunta não era simplesmente: Paulo, por que você está me perseguindo? Ou por que você está indo para Damasco? Por que você está caminhando? A pergunta de Jesus era tão profunda que Jesus estava falando assim: Paulo, por que dentro do seu coração tem esse desejo avassalador de me perseguir e perseguir os meus discípulos? Essa foi a forma que Jesus achou para chamar a atenção de Paulo. Paulo precisava de um ajuste na missão. Paulo precisava que a função dele ali fosse modificada nessa missão. E essa foi a forma que Jesus chamou a atenção dele. Quantos aqui se lembram da ministração sobre Moisés, onde eu falei sobre a sarça? O tema da mensagem era o chamado. Alguém lembra ainda? A história de Moisés, ele tinha ficado 40 anos no Egito, cresceu, aí ele fugiu para o deserto. Aí ele passa 40 anos pastoreando ovelhas do seu sogro no deserto. E a meu ver, minha interpretação, ele estava com a vida ganha. Só tem as ovelhinhas lá, não precisa de mais nada, não tem como crescer, não tem como expandir. Ele vai lá e vai ficar pastoreando ovelhas, estava tranquilo. E Deus coloca aquela sarça para chamar a atenção dele, para que ele parasse, quebrasse ali uma rotina, algo que estava sendo repetido, e prestasse atenção naquilo que Deus tinha para falar. E a primeira coisa que Deus fala para Moisés é falar: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o local que você está pisando é santo. Existem muitas interpretações para isso, mas a minha interpretação ali é que Deus precisava falar: Moisés, a partir de agora não é você que manda mais. Existe algo que eu quero te dizer. Então assim, tira a sandália dos seus pés, que é a hora de você mostrar um pouco de humildade e se render a algo que é maior que você. Deus está falando para ele. E aí Deus vai dar as instruções que ele tem. Fala: olha, eu tenho um chamado para você, que você vai voltar para o faraó e você vai libertar o povo. Deus começa a dar as instruções logo em seguida. Mas antes, Deus precisa colocar Moisés no lugar dele, porque até aquele momento Moisés era o dono da vida dele. E Deus precisa colocar Moisés no lugar dele. Embora Paulo tenha um comportamento, um temperamento diferente de Moisés, eu acho que ele passaria batido na sarça. Ou talvez, se ele ouvisse Jesus simplesmente falando: por que me persegue? Ele fala: estou perseguindo porque você fez tudo errado, e ele seguiria o caminho. Mas Jesus sabia como lidar com Paulo. E naquele encontro ele vê um Paulo prostrado, um Paulo no chão, onde ele fala para Paulo que estava perseguindo ele, porque ele estava perseguindo, e Paulo entende que é o próprio Jesus falando com ele. Mas o desfecho desse encontro com Jesus que Paulo teve não parou por aí. Porque quando Paulo se levanta e abre os seus olhos, ele estava cego. Um homem cego não persegue ninguém. O homem cego nem sabe diferenciar, talvez, quem seja cristão ou quem não seja, quem seja seguidor de Jesus ou não. E ainda que ele pudesse, ele não tinha mais a capacidade física de perseguir ninguém. A missão que Paulo tinha dado como certa que seria cumprida tinha sido encerrada e fracassada. Talvez aquele especialista em perseguir cristãos estava enfrentando ali talvez o seu primeiro revés, um revés definitivo. Provavelmente antes desse momento Paulo tinha no coração dele que ele ia perseguir todos os cristãos até que não tivesse mais nenhum na terra. E a partir daquele momento que ele se levanta, sem saber direito o que tinha acontecido, ele tinha se tornado um inválido, uma pessoa que não tinha talvez nem a possibilidade de trabalhar ou ter uma vida normal como outras pessoas. Você consegue imaginar o
que passou na cabeça de Paulo e qual foi o impacto emocional dessa cegueira na vida de Paulo, dessa invalidez, dessa incapacitação para cumprir a única missão que ele tinha jurado executar. A Bíblia não traz detalhes sobre como Paulo se sentiu, o que aconteceu nesse tempo. Mas de fato, até esse momento, ele era muito bom em fazer aquela missão. E dali para frente, existia um status de fracassado e que ele nunca mais conseguiria fazer isso. Depois de anos servindo no ministério, eu consigo notar que existe um padrão de Deus de trabalhar na vida das pessoas. E talvez isso que Paulo viveu é o que a maioria das pessoas vive. Talvez eu já tenha aconselhado ou conversado com centenas de pessoas. E a maioria delas passa por situações parecidas, onde elas têm uma vida que ela está indo e seguindo e fazendo as coisas vão dando certo e de repente Deus precisa colocar elas na mesma situação de Paulo, onde elas se sentem incapacitadas, inválidas, paralisadas. E a única coisa que sobra para elas é clamar ao Senhor por misericórdia, porque toda a perspectiva que ela tinha acabou. Eu falo para as pessoas que Deus normalmente usa duas coisas, ou é saúde ou é finanças. A pessoa que tem muito dinheiro se ensoberbece na maioria das vezes. E a pessoa que está muito saudável também não quer prestar conta de nada, não tem que se preocupar com nada. Essas são as formas que Deus usa para colocar as pessoas numa situação de dependência total de Deus. E se uma pessoa está à beira da morte com uma doença, uma enfermidade, Jesus aparece para ele e fala assim: a partir de agora eu quero que você faça tal coisa. Você vai ficar bom, mas você vai fazer tal coisa. Ela vai ouvir, porque ela já não tinha mais perspectiva. Eu arrisco dizer que esse momento de humildade, vulnerabilidade que Deus permite que a gente passe, é a matéria-prima que Ele usa para construir um novo rumo para a nossa vida, para direcionar a nossa vida para o caminho correto, para um destino correto. E são nesses momentos, a gente normalmente usa a palavra conversão para quando a gente tem um primeiro encontro com Jesus, entrega a vida para Jesus e a nossa vida muda, nos tornamos cristãos. Mas a palavra conversão é uma mudança de rumo. É como se eu estivesse indo para lá e eu faço uma girada 180 graus, acho que é 180, e vou para cá. Eu ia para lá, agora eu vou para cá. Isso é a palavra metanoia no grego, é uma conversão, uma mudança de rumo, uma mudança de destino. E ao longo da vida do cristão, muitas vezes a gente precisa dessa mudança de rumo. Porque a gente foi caminhando e entendendo que o que a gente estava fazendo estava certo, e de repente Jesus vem e fala: opa, o que você está fazendo é lícito, é correto, as pessoas concordam, mas não é isso que eu tenho para você. É hora de você ter uma mudança de rumo, uma metanoia. E aí a gente entra no terceiro ponto. O terceiro ponto é o mesmo contexto que Paulo estava, só que agora com uma função diferente. O texto diz: mas levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Imagina um cara que era obstinado, não recebia ordem de ninguém. Se não tivesse prostrado, cego, talvez ele reagisse, se rebelasse a isso. Mas levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Agora que Paulo está limitado, seus planos foram por água abaixo, não tem mais o que fazer. Jesus está dizendo exatamente o que ele precisa fazer. Só que, ao contrário do que a gente viu na ministração passada, onde Paulo fala assim: eu vou e o Espírito Santo já me fala o que me espera. Me fala que tem prisões, que tem sofrimento, o Espírito Santo já adiantava para ele. Aqui ele não teve nada. Ninguém adiantou nada para ele. Só fala assim: vai lá e entra na cidade e alguém vai te dizer depois o que você tem que fazer. Ele já não tinha mais escolha. Não conseguia perseguir cristão, a missão tinha fracassado. Talvez a única coisa que ele poderia fazer é seguir. E muitas vezes pode parecer algo trivial, mas Jesus estava trabalhando na vida de Paulo. Lembra quando Deus fala assim: tira a sandália dos seus pés, porque seu pé, e eu falei que Deus estava trabalhando na vida de Moisés, falou assim: agora tem alguém maior que você. Jesus está dando um direcionamento para Paulo. E Paulo não era mais o líder, o chefe daquela comissão de perseguir cristãos, mas agora ele era submisso a alguém que estava dando uma missão para ele. Muitas vezes nós, como os cristãos, a gente ouve o Espírito Santo dizer algo para a gente e a gente reluta em obedecer.
Eu nem vou perguntar quantos aqui já relutaram em obedecer alguma vez, porque eu acho que a maioria de vocês vai levantar a mão se for assim, é uma exposição. Mas às vezes o Espírito Santo fala assim, faz tal coisa, fala, mas eu preciso fazer mesmo. Ou então a coisa mais comum no cristão, não, então me manda uma confirmação, que se o Senhor confirmar, eu vou lá e faço. Eu brinco que às vezes a pessoa fala assim, o Senhor, começa a complicar a confirmação, olha, se o Senhor fizer um cavalo atravessar a rua, na hora que eu estiver parado no semáforo, farol vermelho, aí eu vou saber que o Senhor quer que eu faça isso. Aí a pessoa para no semáforo, farol vermelho, o cavalo cruza. Fala assim, não, mas Senhor, eu esqueci de falar que o cavalo tinha que ser preto. Aí o cavalo volta e preto. Não, mas agora o cavalo tinha... E a pessoa começa a pedir mais e mais detalhes porque ela tem uma dificuldade de obedecer ao Senhor. Paulo não tinha escolha e obedeceu ao Senhor. Mas o fato é que cada um de nós aqui, antes de ter um encontro com Jesus, seguia de acordo com as regras próprias, com aquilo que tinha aprendido, com as suas tradições, assim como Paulo. Muitas das coisas que você achava que eram verdadeiras, que eram corretas, você descobriu depois de encontrar Jesus que não eram corretas. E quantas pessoas tem aí fora que nunca tiveram um encontro com Jesus, vivendo de acordo com seus próprios planos, com a sua própria realidade, sobre aquilo que é certo ou errado. Muitas vezes as pessoas falam assim, olha, eu acredito que o que é bom é o que faz eu me sentir bem. Só que o sentir bem é algo egoísta, é algo para si próprio. Mas tudo que parecia aos nossos olhos certos, muitas vezes quando a gente se converte, a gente descobre que existe uma nova realidade. Para algumas pessoas tem uma mudança radical de vida assim que se converte. Para outras pessoas parece que essa mudança é gradativa e leva mais tempo. Mas existe uma realidade dentro das igrejas hoje, onde muitas pessoas não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. E por conta disso não tiveram uma conversão de vida. Às vezes a gente olha para as pessoas e fala, essa pessoa é aquela que demora mais tempo para conseguir ajustar as coisas na vida dela. Mas a verdade é que muitas vezes ela não teve um encontro com Jesus e não teve uma conversão genuína. Eu costumo dizer que essas pessoas são as pessoas convencidas e não as convertidas. Por que elas são convencidas? Vou dar um exemplo real para vocês, embora eu não vá citar as pessoas, mas um exemplo real que eu conheci. Imagina uma pessoa que deve para a Limeira inteira. E ela está sentada aqui no banco. Ela não é daqui da igreja, tá? Então você fica tranquilo. Mas está sentada aqui no banco da igreja. Você olha que benção aquele irmão ali na igreja. Chega mais cedo, trabalha, serve, faz um monte de coisa aqui na igreja. Mas na hora que ela sai do lado de fora da igreja, ela está devendo para a Limeira inteira. Então, vai ter gente xingando ela do lado de fora, vai ter gente perseguindo, vai ter gente ligando e cobrando, vai ter gente falando mal dela lá fora. Lá fora é a realidade da vida dela. E na hora que ela chega aqui dentro da igreja, a gente fala, pô, vem aqui, você errou, mas Jesus te perdoou. E ela começa a se sentir bem nesse ambiente. Porque aqui não tem as pessoas que cobram, não tem as pessoas que julgam, as pessoas que condenam. Ela começa a achar outras pessoas que gostam dela, porque a vida dela, os problemas dela ficaram lá fora. E essas são as pessoas que normalmente crescem muito na igreja. São as pessoas que mais se dedicam na igreja, porque lá fora a vida é ruim, aqui dentro a vida é boa. Aqui dentro ela é aceita da forma como ela é. E essas pessoas começam a crescer e muitas vezes assumem cargos de liderança numa igreja. Porque é o lugar onde ela passa mais tempo. Só que essa pessoa nunca teve um encontro genuíno com Jesus. Aquilo que ela fazia de errado continua errado. Ela não consertou as coisas porque Jesus não apareceu para ela como apareceu para Paulo. E a parte triste desse exemplo que eu contei para vocês é que hoje em dia a quantidade de pessoas convencidas dentro da igreja está cada vez maior. Eu não sei dizer para vocês quantas pessoas convencidas tem dentro das igrejas, mas arrisco dizer que talvez seja mais da metade. A gente tem uma igreja pequena, então eu consigo conhecer todo mundo, mas quando eu olho para as igrejas grandes, ou pegar a igreja no Brasil como um todo, eu arrisco dizer que mais da metade das pessoas são convencidas e não convertidas. E eu falo para as pessoas que o meu papel como pastor é mostrar o caminho para as pessoas. Mas não existe uma forma de eu experimentar um encontro com Jesus por ela. Eu posso te mostrar o caminho. Olha, se você fizer isso, você vai ter um encontro com Jesus, vai ter uma experiência com Jesus, vai ter
a sua vida transformada, mas esse caminhar é individual de cada um. Algumas pessoas ouvem os conselhos e seguem. E talvez você tenha tido um encontro com Jesus e sua vida foi transformada e você aprendeu que esse é o caminho que você seguiu, você pode ensinar para outras pessoas. Olha, eu fiz isso, eu trilhei esse caminho e eu tive um encontro com Jesus. Você consegue ensinar isso para as pessoas. Olha, você seguir esse caminho, você vai encontrar com Jesus também. Mas nem todas as pessoas querem isso. Mas a Bíblia fala que Paulo, depois de se encontrar com Jesus e sair cego, ficou em jejum por 3 dias. Eu não consigo imaginar como eu me sentiria depois disso. Se eu tivesse a missão da minha vida sendo destruída, boicotada, rompida, tivesse inválido, cego, deitado numa cama, sem conseguir enxergar nada. Eu não sei como estava o emocional de Paulo nesse momento. Mas o fato dele ter ficado nesse jejum de 3 dias me faz acreditar que ele estava buscando algo no Senhor. Porque durante 3 dias, só o que ele conseguia pensar era naquela voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Todo o resto da vida dele já não fazia sentido mais. Mas aquele Saulo, Saulo, por que me persegues? Ficou 3 dias martelando na vida dele. Aos olhos humanos, nem futuro Paulo teria. Mas aí Deus direciona um camarada chamado Ananias. Pensa num bicho crente esse Ananias. Esse era crente de verdade. Viu? E ele fala para Ananias. Provavelmente Ananias era um dos que Paulo tinha ido para prender. Ananias estava em Damasco, Paulo tinha ido para Damasco para prender os cristãos. Então, Ananias sabia que Paulo estava indo lá provavelmente para prendê-lo. E Ananias, sabendo do histórico de Paulo, quando o Senhor fala para ele que ele tem que ir lá e orar por Paulo, ele questiona, fala: Senhor, mas não é esse que veio aqui para Damasco para prender a gente? Conheço o histórico dele, ele judiava das pessoas, prendia, levava para a cadeia, arrastava. E Deus revela antes para Ananias do que para Paulo a missão que ele ia entregar para Paulo. E ele diz para Ananias: Ananias, é você que vai dizer para Paulo as minhas palavras. Em Atos capítulo 9, versículo 15, ele diz: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. A missão de Deus para Paulo sempre foi essa. Mas Paulo não sabia qual era a sua função, qual era o seu papel naquilo que ele desempenhava. Ele estava envolvido em buscar e conhecer Jesus e perseguir os cristãos, mas ele não entendia que o papel dele era outro. E aí quando Ananias chega diante de Paulo e diz todas as palavras e impõe as mãos sobre Paulo e ora por Paulo, a cegueira de Paulo é curada. A Bíblia fala que saíram como se fossem escamas dos olhos e ele começou a enxergar imediatamente. Esse é outro detalhe que passa desapercebido, mas Paulo questionava tudo aquilo que os cristãos diziam. Provavelmente ele não acreditava em milagres, ele não acreditava nas curas de Jesus, não acreditava em nada. Mas agora aquele homem que perseguia, que estava cego, passou a enxergar com uma imposição de mãos de um cara que era simplesmente um seguidor de Cristo. Se agora ele tinha um novo propósito, uma nova missão, ele tinha também um testemunho para contar daquilo que Jesus tinha feito na sua vida. Não só por ter aparecido e falado com ele, mas por ter curado a sua vista. Agora Paulo era uma prova viva de que todas as histórias que contavam sobre Jesus eram verdadeiras. Ainda que elas parecessem absurdas diante das crenças dos judeus, o seu testemunho, a partir dali, valia muito mais. O contexto que Paulo estava envolvido era o mesmo, mas a função que Paulo passou a exercer era nova. A pergunta que eu te faço é: qual foi a função que Deus te deu?
função da missão de Paulo era que ele alcançasse cristãos e levasse os cristãos para Cristo, formasse discípulos. Qual é a sua? Qual é a sua função? O que Jesus espera de vocês? Cada um de vocês tem características diferentes, dons, qualidades, coisas que muitas vezes eram antes da conversão que você nem acha que eram úteis, mas talvez estejam aí, temperamento, coisas que vocês faziam antes que Jesus ainda quer usar. Queria que vocês ficassem de pé para a gente encerrar. A história de conversão de Paulo nos mostra que a conversão não é simplesmente para a gente falar que a gente aceitou Jesus e que a gente garantiu o nosso nome escrito no livro da vida e que a gente vai passar a eternidade com Ele. Mas a conversão vem acompanhada de uma missão, de um propósito novo. A Bíblia diz que nós somos conhecidos, que uma árvore é conhecida pelos frutos que ela dá, e os cristãos também são conhecidos pelos frutos que eles dão. Deus transformou as nossas vidas para que nós passemos a dar frutos. Os frutos da vida de Paulo, antes desse encontro com Jesus, era botar cristão na cadeia. Se você perguntasse por que Paulo era conhecido, como Ananias descreveu, era o cara que prendia cristãos. Mas se você olha para um Paulo depois, no Novo Testamento não tem ninguém talvez que tenha alcançado mais vidas, pregado em mais lugares. Se você olha no mapa dos dias em que Paulo viveu, as distâncias que ele percorreu pregando o Evangelho, nos 2 anos de ministério que ele teve, eram absurdas. E ainda ele vai preso e continua pregando, preso mesmo, escrevendo carta da prisão e não para. Esses foram os frutos de Paulo. Agora, quais são os frutos que você tem dado? Será que você tem dado frutos dignos daquele Jesus que morreu na cruz por você, que um dia te alcançou e te encontrou? A conversão não é o fim da nossa caminhada, mas é o começo de uma jornada nova, onde cada um de nós tem uma missão no reino. Eu queria encerrar esse texto de hoje com um versículo conhecido de Paulo, que está em Filipenses capítulo 3, eu vou ler o 13 e o 14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que adiante estão, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nunca mais você viu Paulo se lembrando ou lamentando das pessoas que ele perseguiu. Nunca mais você viu Paulo se lembrando do quanto ele era inteligente e conhecia a lei. Exceto para falar que aquilo não valia de nada. Mas o que você vai ver na vida desse homem é que ele transformou aquilo que ele fazia de ruim, talvez uma das obras mais bonitas de toda a Bíblia. E que isso seja de inspiração para cada um de nós. Porque apesar de não termos talvez a capacidade ou a qualidade de Paulo, muitas vezes não nos sentimos preparados para dar os frutos que sabemos que precisamos dar. Não é sobre nós, mas é sobre o Espírito Santo que habita em cada um de nós e sobre o que Ele pode fazer através das nossas vidas. O que Deus disse para Ananias não era que Paulo seria o cara, mas é que Paulo era o instrumento escolhido. Assim como cada um de nós é um instrumento escolhido pelo Senhor para executar uma missão e um propósito. Amém? Queria que vocês fechassem os seus olhos, eu vou lá para encerrar. Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada uma das vidas aqui nessa manhã, Senhor. Eu oro, Senhor, para que cada uma das pessoas que estão aqui, Senhor, que se ainda não tiveram, Senhor, uma experiência contigo, que elas possam, Senhor, ter uma experiência tão transformadora, Senhor, tão renovadora, Senhor, tão impactante nas suas vidas, Pai. Que elas venham experimentar, Senhor, novos patamares, que elas venham experimentar, Senhor, uma certeza, uma confiança de que o Senhor tem muito mais do que aquilo que
elas projetaram ou planejaram, Senhor. Eu oro, Senhor, para que todos aqueles que talvez estejam, Senhor, fazendo as coisas certas, estejam no contexto certo, mas, Senhor, executando a função errada, porque não entenderam, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Que o Senhor possa trazer, Senhor, a clareza nos seus corações, e que eles possam enxergar, Senhor, aquilo que o Senhor espera de cada um deles. Que eles possam ouvir, Senhor, assim como Paulo ouviu de Ananias, que ele era um instrumento escolhido pelo Senhor para essa função, para essa missão. Que os teus filhos possam ouvir de ti, Senhor, que eles são instrumentos nas tuas mãos para executar uma missão que o Senhor designou para cada um deles. E, Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, que cada um de nós, Senhor, possa ser luz nessa terra e sal no mundo, Senhor. Para as pessoas que muitas vezes vão estar ao nosso redor, convencidas e não convertidas, e que nós possamos ser esses instrumentos de luz para que elas possam te encontrar, para que elas possam ter experiências contigo, que elas possam experimentar, Senhor, através do nosso direcionamento, Senhor, níveis de intimidade contigo que nunca experimentaram antes, Senhor. Que haja esse desejo, Senhor, no coração de buscar, de conhecer mais de ti, Senhor. E que haja entrega, Senhor, de ouvir a tua voz e de obedecer, Pai. E, Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa passar nessa manhã tocando em cada uma das vidas, Senhor. Não permitindo, Senhor, que elas saiam daqui como entraram, mas que elas saiam, Senhor, transformadas, Senhor. Que elas saiam, Senhor, impulsionadas, Senhor, como Paulo foi, Senhor. Só o Senhor conhece, Senhor, a missão de cada um. Só o Senhor sabe o que o Senhor espera de cada um deles, Senhor. Mas não permita, Senhor, que Satanás venha a atrasar, a roubar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as suas vidas, Senhor. Senhor, eu oro em nome de Jesus, para que toda a resistência do maligno caia por terra em nome de Jesus. Para que todo impedimento, para que todo sentimento contrário que caia por terra em nome de Jesus, Senhor. E eu declaro, Senhor, que no nosso meio surgirão novos Paulos, que no nosso meio surgirão novos Estevão, Senhor. Pessoas que não terão vergonha de ti, mas pessoas que exaltarão o teu nome, Senhor. Pessoas guiadas pelo teu Espírito, cheias de poder e autoridade, Senhor. Para que o teu reino seja expandido, para que as vidas sejam alcançadas, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, por cada uma das pessoas dessa igreja, Senhor. Porque são fiéis a ti, Senhor. São pessoas que te amam, são pessoas que te buscam. Mas eu oro, Senhor, para que o Senhor venha trazer um novo tempo nas suas vidas. Um tempo onde talvez eles nem tenham imaginado do quão sobrenatural o caminhar de acordo com a tua vontade é, Senhor. Que eles possam experimentar novos patamares de autoridade, de poder, de ousadia, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus.